Então, boa noite a todos que nos acompanham aqui em nosso canal. Estamos iniciando mais uma aula de história da igreja. Hoje, especificamente, estamos aqui para uma aula dentro do assunto da patrística, né? Estamos trabalhando a homilia de Melito de Sardes, ou seja, o que é uma homilia, né? É praticamente uma exposição, uma pregação, onde está tudo ali transcrito, né? Para o pregador, a pessoa que preparou essa homilia vai ler, e é diferente de um discurso, mas ela tem algumas semelhanças, né? Porque trata de algo que vai ser ali exposto de uma maneira mais vívida, né? De uma maneira mais com mais emoção. Então, a homilia é uma pregação onde o pregador, o pastor, o bispo, ele preparou essa homilia, ele estudou, ele anotou tudo que ele achou interessante que fosse dito, incluindo referências bíblicas, e ali ele vai expor para a comunidade. Esse texto hoje, que nós estamos iniciando aqui a nossa aula, é do bispo Melito de Sardes. Ele era um líder da igreja de Sardes, né? E na Ásia Menor, que hoje é a Turquia, considerado um escritor eclesiástico proeminente, que viveu na segunda metade do século II. Então, esse é o personagem aqui no YouTube. E você que nos acompanha aqui no Instagram também, seja muito bem-vindo, né? Você que está entrando nessas muito especiais. Conosco, transmissão simultânea de essa nossas aulas ao vivo. Então, toda terça nós fazemos aí as aulas ao vivo a partir das 19h30, onde nós trazemos aí algum tema relacionado à teologia, história da igreja, analisando aí um documento. O Melito de Sardes é um bispo que vários escritores vão falar um pouco dele, e uma das características importantes do Melito é que ele foi considerado, além de um grande escritor, o seu trabalho focou muito na questão da cristologia, né? Então, nesse texto que nós vamos ler aqui, nós tivemos um vislumbre da sua cristologia muito bem colocada aqui dentro desse texto, né? Dessa homilia de Páscoa, que é assim que se chama aí o texto do Melito. Suas obras foram Apologia da Fé Cristã. Ele escreve uma apologia a Marco Aurélio, imperador cristão. Ele, como cristão, se propôs a fazê-lo. Escreveu de extratos, abordagem muito tratada na primeira aula, dentro dessa playlist patrística. Então, depois você pode dar uma conferida. Mas o fato, 70.
o reverendo James Denison, né, dele, ele vai nos ajudar. A história de Israel no Egito é uma antecipação da história de Jesus na Palestina, né? Só corrigindo aqui, Jesus na Palestina. Pronto, estamos aqui ao vivo, né, novamente. E houve aí algum problema que caiu, e caiu inclusive o nosso documento aqui. Deixa eu tentar apresentar novamente. Se der algum problema, a gente vai deixar de compartilhar a tela, tá? Para não ter nenhum tipo de inconsistência. Então a gente está retornando aqui no YouTube, certo? Quem estiver nos acompanhando no Instagram, nós estamos exibindo lá pelo YouTube. Se você quiser ir lá no nosso canal, a gente está fazendo a exibição do documento do Melito de Sardes, né? A gente está analisando esse texto, que data entre 160 a 170 ali depois de Cristo. Bom, deu um pequeno Então vamos trabalhar aqui o texto, né? Espero que esteja tudo bem aqui. A gente vai descendo aqui, né? E aí eu já sublinhei algumas partes importantes, porque aqui a gente vai tratar o quê? A tipologia. Ou seja, tipo, sombra, antítipo, nós explicamos um pouco sobre isso lá na primeira aula. Então a gente tem, no Antigo Testamento, a gente tem um elemento que prefigura algo futuro, algo que se mostrará mais à frente, se revelará mais à frente. Então, essa ideia de tipologia, tipo, antítipo, né? O tipo, ele é como uma sombra, e o antítipo, a realidade. Então, nós temos, por exemplo, a ideia do cordeiro sendo morto lá no Antigo Testamento. Nós temos uma ideia desse cordeiro enquanto uma sombra daquilo que seria o sacrifício de Cristo. Tudo bem? Então, esse cordeiro ele vai representar justamente esse sacrifício, ele vai apontar este sacrifício maior. Então, nós estamos
trabalhando dentro desse texto do Melito essa ideia do tipo e do antítipo. Então, por exemplo, usando aqui a ideia do cordeiro, ele é o tipo, a sombra, e o antítipo é a realidade cumprida em Cristo, o próprio Cristo. Nós temos aqui o parágrafo 34, ele vai abordar o mistério, esse mistério que ele chama extraordinário. E aqui uma coisa interessante que ele coloca aqui: todo evento e fala envolve um padrão, aquilo que é falado, de modo que, assim como o evento é revelado através da prefiguração, sombra, né, da prefiguração. Nada muito extenso, nada muito difícil de se entender e que necessita da gente fazer aqui um discurso muito longo, muito alongado, né? Então a gente percebe que tem essa questão sendo narrada aqui, onde ele vai dizer: sem o modelo não surge nenhuma obra de arte, que está por vir não é visto através do modelo que o tipifica. Então ele usa aqui uma simbologia de uma obra de arte que tem o seu modelo, né? O modelo tipifica a obra. Então, você pega a roupa, o molde da estátua, o molde de alguma vasilha ou coisa do tipo, para ser feito, né? Então, isso daí representa, né, um modelo daquilo que será realmente feito. Ainda não é perfeitamente aquilo que está apontando. Então, é isso que ele tenta narrar aqui dentro do seu texto. O objetivo dele com esse texto, com essa pregação, é mostrar, através da história do Antigo Testamento, todo o processo do sacrifício de Cristo na cruz. Tudo bem? Então, esse é o objetivo do Melito, com esse pequeno texto, com esse pequeno esboço aqui que ele tem. Sempre que surge a coisa para a qual o modelo foi feito, então aquilo que carregava a imagem dessa coisa futura é destruído, não sendo mais útil. Portanto, o que antes era valioso, agora não tem valor, porque o que se eu fosse você a ler o que está no nosso nesse texto, né, e no nosso vídeo aqui na descrição tem um link para você ter acesso. É um material que você tem acesso gratuitamente, não tem nenhuma restrição. Ao ler esse texto, você vai perceber que ele faz uma construção acerca daquilo que representa a história da redenção. Então ele vai construindo muito detalhadamente, ele vai usando dessas linguagens, né? Olha, no 38 ele vai dizer: há um distinto tempo para o tipo e há um tempo distinto para a verdade. É muito repetitivo. Eu preferi fazer assim: ó, até a salvação do Senhor e sua verdade foram prefiguradas do povo. E o ensino do evangelho foi proclamado antecipadamente pela lei. O Melito ele vai fazer com que a, a igreja, a comunidade que está assistindo ele no momento dessa exposição, entenda que, e é uma coisa que o próprio apóstolo Paulo vai trazer lá na carta aos Romanos, a ideia de que o povo de Israel prefigura
essa salvação de Cristo, que vai ser estendida a outros povos. Então vai acontecer um esforço para que se entenda isso no decorrer dos primeiros séculos da igreja. A gente deve lembrar que a gente vem num contexto, segundo século, a gente atravessa segundo e terceiro século num contexto de muitas ideias, como ebionismo, que é uma corrente de pensamentos voltada para o judaísmo. Então, a gente tem muita coisa vinculada a esse tipo de situação. Por isso que nesse texto você perceberá, se você fizer uma leitura depois, eu estou apenas expondo aqui em partes, porque é realmente muito extenso, e como nós estamos numa aula mais assim subjetiva, né? Assim, alguns estão assistindo e a gente poderia tratar isso em várias aulas, em vários encontros, né? Em uma plataforma onde a gente pudesse ter um pouco mais de, não diria de tempo para isso, mas eu diria de uma plataforma onde a gente pudesse trabalhar isso de uma maneira com pessoas realmente interessadas em ver de uma maneira bem mais profunda, digamos assim, porque requer uma leitura mais exaustiva. E eu acho que nada substitui uma boa leitura desses textos do que, aliás, nada se coloca melhor do que uma boa leitura desses textos. Nada pode substituir isso, porque qualquer exposição nunca vai conseguir exaurir, né, a, a riqueza de qualquer texto. E aqui a gente tem um texto bem interessante. Eu quero só dar uma pausa aqui para fazer menção ao nosso querido amigo irmão, nosso aluno lá da FATERJ, Radamés Pinheiro, né? Boa noite, meu querido, seja muito bem-vindo aqui no YouTube, né? E aqui no Instagram nós temos aqui a presença muito especial do meu filho, né? Augusto Josh, e mais algumas pessoas que nos assistem. Esther Moda também entrou, também está conosco aqui no Instagram. Então a gente quer agradecer a presença de vocês. Espero que esteja ficando claro, né? Uma vez que vocês não estão vendo o conteúdo exposto. Então aqui a gente está tratando de uma pregação realizada em meados do segundo século, já caminhando para o final do segundo século, tratando sobre a Páscoa. O intuito não é tratar de uma festa em si, mas mostrar a festa judaica da Páscoa no seu cumprimento em Cristo. É interessante que nós temos esse texto sendo aqui exposto, o que mostrava que antes de Nicéia, que é onde vai se tratar, onde se vai decidir acerca dessa comemoração, parece que não se tinha, né, essa ideia de uma Páscoa para ficar sendo comemorada da forma como muitas vezes a gente vê. A gente tem um texto aqui que ele se preocupa em tratar da Páscoa judaica, mas mostrar o sentido dessa Páscoa. E no final do texto ele vai dizer que Páscoa é essa. Então deixa a gente caminhar um pouquinho, né? Então ele vai dizer no verso 40 aqui, ou melhor, no parágrafo 40, né, que o povo tornou-se modelo para a igreja, né, ele está falando do povo de Israel. E aí a gente tem alguns parágrafos. O 42, ele vai dizer: o tipo perdeu o seu valor ao entregar o seu significado à verdade, e a lei foi cumprida ao entregar seu significado ao evangelho. Está falando da obra expiatória de Cristo. Toda a homília chamada e o significado do reino ele traz, pois, daquilo que viria a ser realizado através de Cristo. Tudo bem? Então aqui, ó, ele vai dizer: antigamente
o sacrifício para as ovelhas era valioso, mas agora não tem valor por causa da vida do Senhor. Perceba que ele vai deixar isso muito claro, né? O texto por si só ele já nos dá essa menção, já nos dá essa direção. A gente vai caminhando. Note que aqui o parágrafo 44 ele é muito repetitivo. Ele vai explicar minuciosamente, né? A morte da ovelha já foi valiosa, mas agora não tem valor por causa da salvação do Senhor. Então, assim, tentativas, né, que foram feitas para que o povo judeu eles entendessem que realmente aquilo tinha passado. E aí a gente vai para os parágrafos 46 a 65, ele vai tratar da história da redenção desde Adão até Cristo. Eu não vou ler o texto integralmente, tá? Eu vou só comentar alguma coisa para que você possa ter aí uma noção do que nós estamos tratando. Então, só lembrando, a gente tem uma aula, a aula anterior a essa, nós estamos realizando essa aula hoje para justamente fechar, né, esse ponto aqui. E o objetivo é mostrar a vida desse pregador, né, o Melito de Sardes, esse líder lá da igreja de Sardes, hoje Turquia, e mostrar aí, entre algumas coisas que ele escreveu, destacando esta obra, que é talvez o único documento completo de sua autoria que nós temos aqui. E que temos acesso, né, em torno dessa tradução, podendo ser traduzido para o nosso idioma. Então, aqui o objetivo é, nessa pregação, mostrar o verdadeiro sentido da Páscoa, né, que é Cristo. Então, ele vai tratar disso, falando sobre toda a sua introdução, depois ele vai trabalhar a questão da história, do contexto histórico da Páscoa, como foi que Deus ordenou que fosse feita a Páscoa. Eu não entrei nessa parte porque eu achei que é um assunto que você já encontra, né, na própria Escritura. Inclusive, ele baseado, né, março, abril, o pessoal sempre pergunta, né, sempre faz assim aquelas perguntas: o que é a Páscoa? A Páscoa é justamente isso. Foi um do Egito, dentro daquele contexto que o anjo iria passar, iria ferir o Egito, né, como castigo pela sua desobediência, né, pela desobediência do seu líder. E é o que o Melito está colocando aqui. Ele vai tratar sobre isso também. Ele vai contar toda essa história, como o povo foi liberto, foi livre, né, a questão do sangue. Então o Melito ele já mostra que aquele sangue era um tipo, era uma sombra daquilo que seria o sacrifício de Cristo, que livraria o seu povo da morte. Só que seu povo aqui, ele aponta, o povo que estava lá, o povo de Israel do Egito, ele aponta como sendo um modelo para a igreja, né, para o povo de Deus alcançado em outros povos, representado na questão da igreja. A igreja o que é? A continuidade desse povo em outras nações, em outros povos, e não só em Israel. Então, o apóstolo Paulo vai tratar muito disso nas suas obras, nos escritos neotestamentários, onde ele vai tratar sobre essa questão também. Ele vai falar sobre circuncisão, sobre a transição agora da circuncisão daquela que era na carne para a circuncisão do coração. Então, é basicamente um texto que vem ser esclarecedor nesse sentido. E aqui, nesses parágrafos especificamente está aparecendo para você aí, espero que esteja chegando bem a nossa imagem, né? E vai dizer assim, o que é Páscoa? De fato, seu nome
é derivado desse evento, celebrar a Páscoa. To pasken, né? É derivado de sofrer. Aí ele coloca umas palavras, né, para dar esse intuito do sentido, né, de toda a questão. Ele vai dizer, portanto, aprenda quem é o sofredor e quem é aquele que sofre junto com o sofredor. Então, ele vai tratar toda essa questão da passagem do povo ali pelo Egito, trazendo a ideia de que tudo aquilo que estava sendo vivido é uma sombra, que tudo aquilo que a Bíblia aponta é uma sombra daquilo que se realizaria em Cristo. No princípio, quando Deus fez os céus e a terra, e tudo neles, por meio de sua palavra, ele mesmo formou o homem da terra. Ele começa a. Não, você precisa realmente, e aí é um ponto que eu quero fazer aqui uma observação com você. Você precisa, para entender o porquê de tudo que está acontecendo na Bíblia, você precisa voltar lá no Gênesis. Então, como é que eu vou falar isso aqui para quando você for ler o trecho, você perceber. Como é que o Melito vai começar a estrutura do seu sermão? Ele vai começar falando, ele dá uma introdução, depois ele vai começar falando do contexto histórico da Páscoa em si, porque o tema do seu sermão é a Páscoa. Depois ele vai tratar dessa ideia de tipologia, mostrando que era sombra, o que se realiza, vai explicar essa ideia. Aí ele vai começar a voltar lá na criação, que é esses parágrafos que a gente está vendo aqui agora. Ele vai começar a voltar na criação para justamente mostrar a razão disso tudo está acontecendo. E aqui no parágrafo 48 ele vai dizer: o homem, por natureza, é capaz de receber o bem e o mal, de ambos os vindas ao conselheiro hostil. Olha só que poesia, né? Mas o homem que por natureza é capaz de receber o bem e o mal, como o solo da terra é capaz de receber as sementes de ambos os lados, deu as boas. Isso que todo mundo pergunta, como é que Adão foi feito por Deus ali, plenamente, e foi capaz de tomar essa decisão. É interessante que ele coloca isso, né? Que ele compara o homem como uma semente, como a terra, capaz de receber a semente de ambos os lados. Então, o homem capaz de receber do bem e do mal, e aí ele acaba dando atenção, escolhendo o lado hostil, né? O conselho hostil da serpente, né? Conforme nós já conhecemos a narrativa lá em Gênesis. Então, o parágrafo 49, né, eu destaquei só aquelas frases bem marcantes no entendimento. Né? Ele diz assim: ele deixou a seus filhos uma herança de impureza, de corruptibilidade. Eu só destaquei esses três pontos, esses quatro termos aqui, porque ele repete muito, ele vai. À medida que ele vai aprofundando o seu texto, ele vai assim mergulhando e vai repetindo termos que é para que quem está ouvindo entender. E no caso hoje, quem lê né, o texto dele vai entender também. Perceba o seguinte, que ele trabalha da seguinte maneira, é como se ele te apresentasse uma casa. Você vê a casa do lado de fora, você está vendo o pátio da casa, você está vendo a área externa da casa. Depois ele vai entrar na área, na varanda da casa. Depois ele vai te levar até a sala de estar dessa casa. E ele vai entrando compartimento a compartimento. E quando ele chega em cada compartimento, ele vai dizendo móveis ali característicos daquele compartimento, do porquê que aqueles móveis estão ali. Então é basicamente essa ideia aqui que você pode entender do esboço do texto do Melito de Sardes. Ele vai aprofundar na medida que ele vai adentrando neste assunto. Ele vai dizer
aqui no parágrafo 52, todos os homens na terra se tornaram assassinos, ou parricidas, ou assassinos de seus filhos. E continua dizendo, havia entre os homens muitas coisas ainda mais monstruosas, aterrorizantes, a alma o pecado deixou a sua marca. Muito importante isso. Então, assim, o que é importante para só tratar? A questão das doutrinas contidas aqui, não apenas a cristologia e a soteriologia, que são a doutrina de Cristo, da salvação que estão sendo tratadas aqui, mas a ideia mesmo da doutrina do pecado, do alcance desse pecado, da intensidade com que esse pecado feriu a humanidade. E detalhe, deixando a sua marca em cada alma, ou seja, não há um homem sequer que não esteja fora dessa realidade. Isso é muito importante porque esse tipo de escrito ele serve como confirmação daquilo que a própria Escritura já assevera. E vai ser importante no combate às heresias que vão surgir depois, no intuito de dizer, por exemplo, o pelagianismo que vai negar essa corruptibilidade total no homem. Né? O sofrimento do Senhor predito há muito tempo por meio de tipos, mas hoje, visto hoje, trouxe fé apenas porque aconteceu que estes homens prefiguraram, de alguma maneira, o sofrimento de Cristo. Então, é uma ideia de uma tipologia aplicada às sombras desse sofrimento de Cristo. Então é muito importante essa questão que ele coloca aqui. Muito importante ele fazer esse trajeto. E aí ele vai continuar, porque é bastante coisa. Mas o verso, ou melhor, o parágrafo 69, eu só quero falar verso, né? Mas a gente tem que olhar como parágrafo. Ele vai aqui ser importante, porque. E aqui eu marquei todo o parágrafo, porque tem muita coisa interessante para ser vista aqui. Então vamos lá. O que é que diz aqui esses dois parágrafos, né? Esta é a Páscoa da nossa salvação. Este é aquele que pacientemente suportou muitas coisas em muitas pessoas. E exposto em Moisés e profetas. Os profetas nada mais faziam, além de profetizar a sua vinda, do que e anunciar, né, a sua vinda, como também exortar o povo em situações de pecado. Nós temos vários profetas que foram levantados. Aliás, nós podemos dividir os profetas em pré-exílicos, né, meso-exílicos e pós-exílicos. Então, haverá aqueles que viveram e profetizaram, exerceram seu ministério antes, durante, porque acabaram atravessando o período dos cativeiros, sobretudo o exílio babilônico, e os que profetizaram, né, exerceram sua vocação durante, e aqueles que exerceram depois, na volta do povo. Então, é por isso que ele vai tratar aqui nessa desonra nos profetas. Este é aquele que se tornou humano, está falando de Cristo, né? Em uma virgem que foi pendurada no madeiro, que foi sepultado na terra, que ressuscitou dentre os mortos e que ressuscitou a humanidade da sepultura abaixo para as alturas do céu. Então perceba a próprio texto aqui de Melito vai tratar de questões que a gente vai ver sendo abordadas lá no credo
credo apostólico, que depois vai ser adaptado e se tornar o chamado credo niceno. Doutrinas importantes são narradas aqui nessa homilia do Melito de Sardes. Só mais uma pausa aqui, né, para fazer menção. O pessoal que está no Instagram aqui, o pessoal que está no YouTube ainda não. Só o Radamés, né, que colocou aí o seu alô. Aqui no Instagram nós temos o Lucas de Jesus. Seja bem-vindo. E aí a gente está quase concluindo aqui nossa aula de hoje. É um texto muito longo. Eu aconselho você a depois tentar achar essa. Nós temos aí na descrição, né, o link, você vai ter acesso. E aqui nos parágrafos 73, essa parte da homilia parece sugerir um antissemitismo, com o texto de Atos, quando Estevão faz o discurso, com o seguinte termo. E no parágrafo 73, por que, ó Israel, você cometeu injustiça? Negou aquele que o reconhecia. Mais abaixo no texto, ele vai continuar isso. E aí ele vai tratar desses termos. E eu coloquei aqui essa observação do texto de Atos, capítulo 7, dos versos 51 ao 60, quando Estevão vai tratar também com os seus contemporâneos ali, homens de, com esse termo, né? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Uma menção muito interessante à desobediência veterotestamentária. Sempre essa alusão ao passado, à memória, né? A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até de Atos, capítulo 7, do 51 ao 60, para mostrar que a linguagem utilizada pelo Melito na sua homília é a mesma linguagem do, do Novo Testamento, da Escritura. Ele se utiliza de uma linguagem que os próprios judeus usaram contra os judeus, né? Temos Estevão aqui, diácono Estevão aqui, em sua exortação, duramente falando com o povo que rejeitava Cristo. Então a ideia é que o povo de Israel ele não está simplesmente salvo por uma questão de uma eleição no sentido étnico, que às vezes se tem essa ideia de que alguns vão defender, né, a ideia de uma salvação étnica, ou seja, um plano especial para Israel. E há o entendimento de que a, a, o povo de Deus ele não é um povo apenas étnico. Na verdade, o povo de Deus ele é de todas as nações, ele está concentrado em todas as nações. Então ele pode ser étnico, porque ele pode estar dentro do povo de Israel, e tem pessoas eleitas por Deus ali, claro, mas a ideia salvífica ela é abrangente para todos os povos. O que muitas vezes se vê dentro de alguma linha de pensamento é uma salvação onde se crê que ela é étnica, ou que há uma salvação étnica diferente sendo aplicada ao povo de Israel, e que futuramente haverá uma grande revelação de que esse povo vai, como se costuma dizer, né, cair a ficha e
a partir daí, acreditar em Cristo como Senhor e Salvador. Mas eu estou apresentando para você as linhas de pensamento. O que a gente percebe aqui na homília, em acordo com o que está escrito lá em Atos 7, é que nós temos, pelo contrário, nós temos uma ideia de que o povo judeu precisa ouvir o evangelho, precisa entender essa ideia, precisa entender essa transição de uma Páscoa cruenta, uma Páscoa sangrenta, para o advento de Cristo na sua nova, na realização daquilo que foi predito antes. Então, o que nós temos aqui é esse entendimento sendo aplicado na homilia do Melito de Sardes, de que não há esse caráter especial. Por isso que ele vai fazer aí tanta menção aí, e vai continuar isso, né, falando, percebo, estou passando aqui, né, talvez está chegando aí para várias questões onde ele coloca, ó Israel, sem lei, por que você cometeu isso, né, lançar o seu Senhor em sofrimento, fazendo menção ao que os fariseus fizeram entregando Jesus. A ideia é, ele usa o termo Israel aqui, mas fazendo menção a esse momento. E ele vai falar quem é Jesus, veterotestamentários, né? Ele é no sentido, desculpem, no sentido de mostrar Cristo tanto homem, né? Quando você lê o texto integralmente, você vai ver isso. Ele vai mostrar Cristo homem, humano, nascido de mulher, como ele vai mostrar Cristo Deus, onipotente, onipresente, conforme também no Evangelho de João é mostrado. Tanto que ele diz, ele é aquele que vos deu o maná do céu. Ou seja, Jesus é Deus, é o mesmo, consubstancial com o Pai. Então, isso é muito importante. É uma das questões que nos fazem trazer esse texto aqui. Não é apenas um escrito antigo em si, mas ele tem esse caráter bem interessante. E aí a gente já caminha aqui. Ele tem para que você entenda, né? Essa questão. É um texto bem marcante para que você possa, a gente ler dia final, né? Nesse momento final aí da homilia, né? Onde ele vai marcar o triunfo em Cristo. Então ele termina como deveria ser, falando de Cristo vitorioso, que ele ressuscitou dos mortos e subiu às alturas do céu. Mais uma vez, a cristologia sendo aqui aprofundada. Ele diz, sou o Cristo, aquele que destruiu a morte, triunfou sobre o inimigo. Né? Eu só marquei esses pontos para fechar mesmo aqui a nossa exposição. Portanto, venham todas as famílias dos homens, eu sou o teu perdão, eu sou a Páscoa da tua salvação, eu sou o Cordeiro que foi sacrificado por ti. E aí, lá no, aqui no parágrafo 104, princípio, muito importante a gente ler esse parágrafo aqui. Anunciado pela lei e pelos profetas, que se tornou humano por meio da Virgem, que foi pendurado em uma árvore, que foi sepultado na terra, ressuscitou dos mortos, subiu aos alturas dos céus, que está assentado à direita do Pai, que tem autoridade para julgar e salvar todas as coisas, por meio de quem o Pai criou tudo, desde o princípio do mundo até o fim dos tempos. Um resumo pleno, né, acerca da pessoa de Cristo, que não deixa dúvidas da pregação que era feita
em torno de sua pessoa. Não é à toa que quando surge as ideias de Ario, por exemplo, ele vai ser repudiado por conta de que era muito claro o ensinamento bíblico acerca de quem é Cristo. Embora algumas pessoas tenham elucubrado aí Cristo ser qualquer outra coisa. Este é o alfa e o ômega, o começo e o fim, aquilo que a gente já vê, né, na Escritura. Então, concluindo, o bispo de Sardes, com a sua retórica, usou a sua homilia, demonstrando a dramática significação do Cordeiro Morto numa obra vicária. O reverendo James nos dá uma melhor definição do que seria esse documento importante na história da Igreja e da literatura patrística. Então, eu vou ler aqui o que ele colocou, né? O reverendo James Denison. Deixa eu ver o que está aparecendo para você, né? Eu não estou. A minha câmera tá ok, não dá para ler todo mundo. Prática, apaixonada e centrada em Cristo. Isso nos lembra ainda hoje que nossa pregação e crença não pode ser menor. O reverendo James é reitor acadêmico na Northwest, ele fez um. Tem o link na nossa descrição, deixei esse link aí, para você também ir lá no artigo do reverendo James, artigo esse que eu referencio a minha aula, né, também. Veja que eu peguei muitas coisas que ele coloca. Ou seja, eu não estou criando uma aula do nada, né? Estou me referenciando em professores da área. Então, o reverendo James, ele coloca isso, que é um excelente exemplo de pregação dramática e apaixonada. Como eu falei no começo, a homilia é aquela buscando do nada, buscando, né, ideias abstratas ou coisas do tipo. Ele já traz o entendimento ali. E essa pregação deve ser dramática, apaixonada. Aí você imagina, depois quando você fizer a leitura do texto, você imagina isso sendo não lido como um discurso, mas praticamente dramatizado ali e realmente vivido, fazendo que com quem está ouvindo, né, reviver esse momento, reviver essa situação, reviver essa questão. Então é um texto riquíssimo que vai nos ajudar a entender bem. Deixa eu só tirar aqui a tela. É um texto riquíssimo que vai nos ajudar a entender muitas coisas. Então, eu vou aqui fazer um resumo agora. Deixa eu compartilhar outra tela aqui. Eu acho que vai ser interessante a gente ver. E aqui vai ser um pouco da minha leitura da homília do Melito de Sardes. Então, o que nós vamos encontrar aqui? Uma cristologia que apresenta Cristo como Deus, homem. Nós temos a narrativa, a gente fazendo aqui uma sequência, né? Tentando pensar uma sequência aqui. Nós temos uma narrativa da história da salvação, no intermédio de uma teologia bíblica. E claro, esses são termos nossos hoje, tá? A gente tem
uma ramartiologia sendo bem tratada aqui. O que é isso? Doutrina acerca do pecado. Ou seja, o entendimento do que é o pecado. Nós temos uma antropologia, embora esse termo não existisse na época, claro, acerca do homem, o que é dito, né? Sobre sua origem. E nós temos o triunfo, a escatologia, né? Ou seja, o triunfo final. Na cristologia, ele apresenta Cristo como Deus homem. Ele vai mostrar a diferença, né, da tipologia. Aliás, aqui não. Eu posso pegar essa questão da tipologia e aplicar essa ideia da teologia bíblica. Pronto. Então, aqui são os nossos pontos. O que eu mostro para você que a gente percebe nesse texto aí do Melito. A gente vai ter uma narrativa, a história da salvação sendo colocada, né? O pessoal que está no Instagram não está vendo, porque eu tô pelo YouTube, né? Eu coloquei aqui, está sendo feito o compartilhamento, né, da tela, mas aí lá no canal depois você vai lá e confere. E compartilha, né? Nos ajuda. Então nós temos uma narrativa, uma história da salvação sendo exposta ali. Ele vai tratar muito no início sobre tipologia, ou seja, aquela ideia da sombra, ou seja, aquilo que está lá na narrativa da revelação, na narrativa bíblica, que é apresentado a nós. Aí ele vai colocar o sofrimento de Abel, ele vai colocar a questão do cordeiro, tudo isso como sombra, é um tipo, uma sombra que vai apontar para uma realidade, ou seja, um antítipo, que é cumprido, que é revelado na pessoa de Cristo. É a ideia da luz que revela a sombra, né? Quem gosta de colocar muito esse exemplo é o nosso querido pastor e professor, o pastor Plínio Souza, né? Ele sempre traz essa ilustração da luz, né? Aquilo que está antes é sombra e o que é revelado lá na frente é a luz que incide sobre essa sombra e aí mostra essa realidade, esse cumprimento. Ele vai tratar sobre essa questão da cristologia, e é muito forte a cristologia no texto dele, a ideia Deus-homem, a ideia de que Cristo realmente estava presente na história, no tempo, encarnou, viveu como homem, portanto, se apresenta como o sacrifício perfeito. Ele mostra a realidade do homem através da doutrina acerca do pecado, que ele trata ali, ele trata bem específico sobre o pecado, além de dizer quem é o homem, a antropologia, e o triunfo final que é colocado ali, como a gente viu no finalzinho do texto. A escatologia, que é a ideia do cumprimento das últimas coisas. Será a consumação de tudo aquilo para o qual estamos caminhando. Tudo isso é o esboço aqui, esse esboço que eu estou fazendo aqui para você das doutrinas, tá? Mostrando as doutrinas narradas nesse texto. Então aqui, deixa eu só parar aqui a tela. Aqui a gente percebe, ou a gente percebeu, né, que o texto de Melito de Sardes ele vai tratar acerca disso, acerca de todas essas verdades em torno da Páscoa. Quando você vê o termo homilia da Páscoa, você pensa que é um texto defendendo a ideia da festa em si, mas o que o texto se propõe a mostrar é justamente que a Páscoa ela foi cumprida na pessoa de Cristo.
É até um documento interessante que, como eu sempre tenho falado, né, não se exaure nada em uma aula, 2 aulas. Mas é um documento interessante que serve de contraponto a muita coisa que vem ser depois promovida. Por exemplo, a própria ideia de uma festa, de uma data comemorativa, isso aí que vai ser pensado depois, foge até do sentido de um texto como esse. O sentido daquilo que se entendia desse contexto de Páscoa, de cumprimento, coisas assim. Então, a pergunta que nos vem: será que não houve uma paganização de, em relação a essas datas comemorativas, em se assimilar datas, criar uma espécie de um calendário anual, às vezes se dá uma ênfase a certas coisas. Então, são coisas para a gente pensar, coisas para a gente olhar assim, aquilo que foi escrito antes, aquilo que foi escrito posteriormente, aquilo que estava sendo discutido, né? No momento em que se promove, se promulga certos decretos, e a gente pensar se certas comemorações fazem parte de um entendimento correto daquilo que era o entendimento da igreja acerca da teologia cristã da Bíblia Sagrada, né? Aquilo que a Bíblia, aquilo que a Escritura diz, certo? Então essa foi a nossa aula sobre. Eu quero, né, convidar você que está no YouTube, né, se quiser fazer alguma pergunta, se quiser colocar alguma coisa, e você que também está no Instagram, sinta-se à vontade. Eu fiz hoje essa aula simultânea para, né, trazer mais exposição, né, daquilo que estamos fazendo e chamar você também para depois assistir no canal. A gente projetou aí a, a nossa tela. Tivemos alguns problemas técnicos no início por conta da transmissão, do compartilhamento de tela que eu fiz diferente hoje, e por ser um arquivo de texto, mesmo assim acabou dando uma espécie de um lag. Isso é uma questão que a própria plataforma nos orienta, que é melhor, dependendo do equipamento, é melhor você inserir, né, diretamente nela, que não foi possível. Só explicando, né, se algum lagzinho aí no vídeo que depois você vê. A gente vai ver depois como é que ficou. Mas o fato é que nós... Muito obrigado, meu querido Radamés, né? Eu acho muito bacana aí. Eu que fico grato, viu? Eu que fico grato, espero poder sempre trazer com clareza, né? De algumas coisas que a gente tem aqui para organizar na transmissão, a gente acaba, né, às vezes perdendo um pouco o foco. Mas espero que tenha ficado claro. Lembrando, essa é a segunda aula. Então, no caso de quem está no Instagram, não tem uma primeira aula, mas no YouTube nós temos a primeira aula dentro da nossa playlist patrística, né? Então, só explicar aqui para vocês, nosso calendário de outubro, inclusive. Quero aproveitar esses momentos finais para dizer para você que está nos vendo ao vivo, né? Se posteriormente você estiver vendo esse vídeo a um tempo posterior, aí você vai já talvez ver essas coisas já concretizadas. Mas para nós que estamos, a gente vai estar fazendo, próxima semana já é outubro, dia 3 de outubro, a gente vai estar com uma aula de teologia histórica, a gente vai tratar sobre a igreja e o dogma da Trindade. Então, essa playlist de teologia histórica, a gente iniciou com algumas aulas introdutórias. Acredito que ficou já bem claro, a gente tratou também de alguns erros que ocorreram no início da história da igreja. Mas aí eu vou começar a tratar desses assuntos teológicos mesmo, com ênfase na história, né? Que é o que se propõe lá a nossa disciplina. Então, para quem tiver alguma dúvida na hora que a gente estiver dando a aula de teologia histórica, vai precisar recorrer às aulas de história da igreja, para ter um certo
conhecimento daquele contexto. Mas eu convido a você que está no Instagram, convido a você que está no YouTube, né, também nos acompanhando ao vivo, ou que estiver vendo posteriormente esse vídeo, né, fique atento aí à nossa playlist. A gente vai estar trazendo essa aula. Eu quero, a cada final de mês, nas 2 últimas terças-feiras, eu acho que eu vou ficar fazendo assim. A gente vai trazer 2 aulas em disciplinas diferentes para já ir abrangendo outros assuntos, abrangendo outras aulas também. Né? Nosso carro-chefe vai ser a história da igreja, mas no decorrer, a gente vai, chegando no finalzinho de cada mês, a gente vai tentar tratar de outras disciplinas que a gente tem aqui no canal, certo? Então, a gente vai falar sobre teologia histórica, né, a questão do dogma. Dia 6, eu vou estar no canal do IBTEC. E aí você depois fique atento ao nosso Instagram. Você que está no Instagram, fique atento, né? Nosso Instagram, @prof_José Augusto. Aí você vai ver lá o nosso avatar, né? Esse desenho que tem no nosso canal. Aí você já identifica que é o nosso Instagram. Sempre eu estou colocando lá a data das nossas aulas, colocando lá o que a gente vai tratar. Então, fique atento. Já coloquei, inclusive, esse calendário lá. E eu vou estar lá no IBTEC, a gente vai estar fazendo uma série de aulas de história da igreja, justamente porque nós estamos lançando lá um curso de história da igreja avançado. E aí você, para ficar atento a maiores informações, fique por dentro aí acompanhando o nosso Instagram, que a gente vai estar divulgando com todo vapor. Então já tem um cartaz aí que a gente está divulgando, né? A gente vai trabalhar mesmo todas as informações desse curso lá no canal do IBTEC, dia 6, que é uma sexta-feira, a partir das 20 horas. Tá? Então não vai ser aqui no nosso canal, no meu canal, Professor José Augusto, vai ser lá no IBTEC. Então, lá no canal do IBTEC, a gente vai tratar sobre o lançamento desse curso, explicar, né, as razões, o que é história. Vamos falar um pouquinho sobre história da igreja, né, o que essa disciplina tem de importante, o que é a história em si. A gente vai tratar sobre as perseguições em uma outra aula lá. A gente vai tratar sobre alguns assuntos e eu espero que você nos acompanhe. E toda sexta-feira a gente vai estar no canal do IBTEC durante esse mês de outubro fazendo essas aulas, lançando aí esse curso. O curso vai ser um curso, né, à parte, não vai ser aberto, e aí as informações você vai saber lá. Mas essa maratona, toda sexta-feira, a gente vai fazer lá. Toda sexta-feira de outubro, a gente vai estar fazendo lá. A gente vai estar tratando, inclusive, acho que a última aula vai ser sobre algum tema relacionado à reforma, né? Caricaturas e contributos. Acho que a gente vai, depois eu vou colocar aí direitinho. E aqui no canal, a gente, em outubro também, lá para o dia 10, a gente tem uma aula de história da igreja, trazendo o tema dos povos germânicos. A gente vai começar a tratar assuntos que vão nos ajudar a caminhar no nosso conteúdo para a Idade Média. Então, a gente está vendo ainda a Idade Antiga, transicionando, logo, logo a gente vai estar vendo lá a questão da Idade Média. Né? A gente vai caminhando ali na nossa lista de história da igreja. Tudo bem? Então, esse é o nosso calendário. Próxima terça estaremos falando sobre o dogma da Trindade, em nossa disciplina de Teologia Histórica. Dia 6, lá no canal do IBTEC, tratando sobre a história da igreja. E dia 10, aqui no canal do YouTube, a gente vai estar tratando sobre a igreja e os povos germânicos. E demais aulas a gente vai anunciando com o passar do tempo, né? Na virada do mês aí a gente vai estar trazendo maiores novidades. Quero agradecer a você que esteve conosco até aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram. É sempre uma alegria para mim e eu peço muito a você que nos ajude, compartilhe esse conteúdo e nos ajude para que a gente possa melhorar cada vez mais e trazer novos temas. Né? Daqui até o final do ano quero trazer mini curso aqui no canal do YouTube para oferecer aí para quem tiver
precisando pesquisar, né, sobre algum conteúdo, e eu estou vendo aí algum material, algumas ideias, já tem alguns projetos já anotados, e vou ver o que a gente pode fazer em um mini curso bem interessante. Dê a sua dica, né? Já tiveram algumas pessoas que nos deram algumas sugestões, na medida do possível a gente vai realizando. Forte abraço a todos, que Deus abençoe, quero agradecer, né? Gratidão é a palavra, certo? Até a próxima semana, onde retornaremos com mais uma aula em nosso canal, se Deus quiser.